Só para fazer uma brevíssima e mesmo muito singela homenagem ao professor Mariano Gago, que, como sabemos, faleceu ontem. O pavilhão de conhecimento está muito diretamente relacionado com ele. Foi um servidor da causa pública, como sabemos, foi Ministro da Ciência 2 vezes. Foi um cientista reputado e muito conceituado, não só a nível nacional como internacional, mas de facto, como dizia, está muito relacionado, muito ligado ao pavilhão de conhecimento, ao projeto de Ciência Viva. Enfim, teve esta intenção e esta ideia de que a divulgação da ciência é indispensável ao futuro de um país, e por isso penso que é justo, estando aqui no pavilhão de conhecimento, na primeira sessão plenária, após termos tido conhecimento desta notícia, deixar uma palavra em sua homenagem. Vamos então dar início à nossa sessão plenária, que, como sabem, se intitula Média e Literacia na Era Digital. Esta sessão insere-se num congresso, que é o terceiro Congresso de Literacia, Média e Cidadania. Este é o terceiro. Os congressos Literacia, Média e Cidadania, como o próprio nome indica, no fundo procuram cruzar várias áreas temáticas no entendimento de que a cidadania, para ser aprofundada, para ser atingida e aprofundada, tem determinadas condições. O uso dos meios de comunicação social, o acesso e o uso são certamente uma condição, mas é também indispensável que esse uso seja feito de forma crítica, criteriosa e também proativa. Cada congresso tem tido o seu enfoque específico em torno deste conjunto de temáticas e da confluência destas temáticas, do modo como elas se dinamizam, ou na dinâmica que assumem entre si, poderíamos talvez mesmo dizer da dialética. Este congresso tem como tema-chapéu, a literacia para os médias, as leituras críticas do mundo. Tivemos ontem aqui uma conferência inaugural que certamente nos estimulou a todos, que nos levantou pistas de reflexão, também nos trouxe conhecimento. Depois tivemos uma sessão plenária dedicada às políticas educativas, em que foi feito um estado da arte e também foram apontados caminhos para o futuro, através designadamente das questões da avaliação dos níveis de literacia. Neste momento vamos já a mais de metade do nosso congresso, já ultrapassamos esse ponto, e queremos agora, nesta sessão, abrir novas pistas. Temos um painel bastante diverso. E apresentarei da minha esquerda a Brittany Smith, que trabalha na Google nas áreas das políticas públicas, muito especificamente, enfim, muito relacionado com as atividades governativas, muito centrada nas questões da proteção de menores e também da literacia. Brittany, please correct me, because I'm sure with all responsibilities I didn't say everything correctly, but then please correct me. À esquerda da Brittany temos... Brittany, I apologize, I'm not pronouncing your name well. I'm very, very sorry. Temos a Laura Pereira, da entidade reguladora para a comunicação social. Trabalha está cá também enquanto representante da equipe de projeto para os média digitais. Eu peço aos oradores que depois me corrijam, porque eu sou péssimo de memória, portanto certamente misturo tudo. Ao lado de Eulália temos João Barreiros, da RTP, jornalista e responsável pelo projeto RTP Ensina. À sua esquerda temos Ana Cristina Neves, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, diretora do Departamento de Sociedade da Informação. E, no meu extremo oposto, só obviamente circunstancialmente, Alexandre Varela Cid, CEO da empresa Brand Meaning, empresa que desenvolve vários projetos na área da literacia para os média, designadamente será conhecido de todos, pelo menos quase todos, o projeto Media Lab do Diário de Notícias.
Este painel é um painel bastante diverso. Temos desde empresas a entidades públicas, a empresas, enfim, que estão nos média num sentido mais convencional, até empresas de novos média, entidades, enfim, no caso, uma entidade reguladora, um departamento da administração central do Estado que tem, no fundo, a responsabilidade pelas políticas públicas para a sociedade da informação. E na constituição deste painel houve precisamente a intenção de procurar abordar estas questões dos média, da literacia e do mundo digital segundo várias perspectivas. Nós vamos tentar organizar este painel em termos um pouco diferentes do habitual num congresso, portanto vamos tentar fazer disto um diálogo, muito mais do que das apresentações convencionais. Vamos também alargar o diálogo à audiência. Vamos primeiro fazer uma pequena ronda, ou melhor, uma ronda com intervenções relativamente curtas para dar a oportunidade a cada um dos oradores nos trazer uma perspectiva inicial, também nos falar um pouco sobre si e sobre os projetos em que está envolvido. A partir daí procuraremos estruturar a nossa reflexão em torno de 3 eixos fundamentais que nos foram propostos pela organização. Num primeiro eixo, a reflexão sobre a era digital. Será este realmente um novo mundo? Depois procuraremos saber quem é quem nesta nova era, quais os papéis e as responsabilidades. Por fim, procuraremos tentar perceber qual o lugar para a cidadania, quais os desafios. Bom, eu vou então dar a palavra a cada um dos oradores para esta ronda inicial. Brittany. Okay. Oh, I hear myself now. Thank you so much for inviting me to speak today, and please forgive me that I cannot speak Portuguese. Unfortunately, I grew up in Chicago, and we don't teach Portuguese in Chicago. Sorry, so please forgive me. So thank you especially to the translator who will help me sort out what else is happening on this panel. I really appreciate the opportunity to share Google's approach to media literacy in the digital world, and also a few ideas about citizenship. My role in particular is on the public policy and government affairs team, and so I manage a whole range of tech policy issues like surveillance and encryption, but I also do our work around child safety and digital literacy to make sure that we execute on a wide range of programs that address the challenges that we face in this field. So I think just really briefly, I wanted to just restate the company's mission and set that as the context for all of the programs and partnerships that we've done, some of which are launched in Portugal and Spain, and others that are more global. But the company's mission, I think that everyone has heard at some point in the past, is just to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And with that in mind, it becomes really clear why media literacy is so critical to Google, because we can make the world's coolest, most amazing products and self-driving cars and encrypted Gmail and all of these amazing things, but if people don't understand how to use the internet in a safe and responsible way, then a lot of that work is for naught, which I think is a view that Professor Buckingham shared yesterday as well, that any child with an internet connection has this huge opportunity to tap into so much innovation and inspiration, and it's increasingly true that it's our role to do what we can to make sure that they have the tools and the knowledge to make sure that their access to that information and their interaction with that information is safe and also responsible. We're a member of the Centro Internet Seguro, and we distributed 20,000 booklets in Portuguese about safety online. And at google.pt/safety center, you'll see a ton of information available in Portuguese about how a curriculum and tools and information about how to use Google and how to use the internet in a safe way. And so that's a super, super short summary of how we approach media literacy, and I'll just share a lot more detail and insight about our positions on these topics as we go.
Thank you very much. I should say that Brittany made us a promise to learn Portuguese. Yes, I wished that I could learn as a superhero. If I had a superpower, I would choose to learn a bunch of different languages as quickly as possible. But until that happens, I will listen in for you guys here. Well, thank you very much, Eulalia. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia a todos. Estou aqui em representação da entidade reguladora para a comunicação social, mais precisamente de um grupo que foi criado para refletir também um pouco sobre estas questões que estão aqui a ser refletidas, mas sobretudo como trazer o digital para dentro da regulação da comunicação social. É um grupo chamado Média Digitais, composto por 4 pessoas, eu mais 3 colegas. Uma delas encontra-se aqui, mais da área do jurídico, que é a doutora Nasa Lopes, Dr. Pedro Puga, que é meu colega da análise de média, e o Sr. Conselheiro Rui Gomes, Dr. Rui Gomes. Este grupo foi criado, sobretudo, com vários objetivos, mas sobretudo com uma perspectiva de que a ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, que atua de acordo com as atribuições da legislação e também dos seus estatutos, acaba por estar neste mundo a ser uma entidade um bocadinho anacrónica, digamos assim, porque encontra-se neste momento, sobretudo, a regular uma comunicação social que está assente naqueles 3 pilares que nós conhecemos, que é a imprensa, a rádio e a televisão, neste sentido muito estrito, ou quase só neste sentido. Portanto, esta equipa dos médias digitais foi criada com o objetivo de pensarmos como é que outras formas de comunicação social, que vêm por meio das tecnologias e também com tudo isso que as novas tecnologias possibilitam, com todo o novo mundo que se possibilita para a comunicação social, como é que nós podemos integrar essas novas formas de comunicar e também de consumir comunicação social e conteúdos que possam vir a ser considerados comunicação social no âmbito da regulação. Isto porquê? Porque, e ligando um pouco aqui com o nosso tema, a literacia, é objetivo também de um regulador conseguir mostrar aos cidadãos e às pessoas que consomem comunicação social que tipo de conteúdos estão a consumir. Ou seja, quando olham para um blog, que tipo de informação é aquela, nós não temos dúvidas de que há quem olhe para um blog e possa olhar para um blog como uma fonte de informação credível e fidedigna. E ele pode ser o mesmo. Nós queremos é ser capazes de, perante estas novas formas de comunicar e de receber comunicação, dizer às pessoas que tipo de comunicação é aquela, se está sujeita a algum código, se está a ser regulada, se há alguma forma de a credibilizar. Portanto, esse tem sido o percurso que temos feito até aqui. Também dentro um pouco da lógica da recomendação do Conselho da Europa de alargamento do conceito da redefinição de órgão de comunicação social. Portanto, este grupo está a tentar uma nova arquitetura daquilo que pode ser considerado órgão de comunicação social, com todas as implicações que isso depois terá a outros níveis da regulação, do exercício da profissão do jornalismo e tudo isso. Portanto, é um pouco este trabalho que estamos agora a fazer, já há um percurso, houve um primeiro documento, houve um processo de consulta pública que teve algumas contribuições e estamos agora a trabalhar sobre esses contributos para melhorar o nosso documento e também aquilo que possamos depois vir a trazer a público. Portanto, depois poderemos então falar em pormenor sobre este trabalho que estamos a desenvolver. Muito obrigado. João. Bom dia a todos, o meu nome é João Barreiros, portanto venho da RTP, sou o coordenador do projeto Ensina. Embora tenha aqui vários casacos, digamos assim, que eu acho que podem ser interessantes para esta discussão, porque tenho um background, como disse, de jornalista na área da rádio, de mais de 20 anos, dirigi a Antena 1, a parte de informação, e sou também atualmente responsável pelos conteúdos online da RTP. E, portanto, acho que esse casaco também é interessante para esta discussão, mas, sobretudo, venho aqui a propósito do projeto Ensina, que tem uma pequena equipa que decidiu colocar online os produtos que as rádios e televisões do serviço público foram construindo ao longo dos últimos anos e que têm interesse para as escolas. Desde documentários, entrevistas, muito material na área do português e da história,
que é absolutamente único e que entendemos que fazia sentido disponibilizar. Portanto, eu quando comecei no jornalismo, comecei pela parte da educação, uma área que acho que conheço razoavelmente bem, e achava um bocadinho absurdo nós termos materiais que uma ou outra escola pediam, mas que sabia que faziam falta mais 20 ou 30. E, portanto, decidimos há um ano atrás permitir esse acesso aos materiais que tinham estado fechados durante muitos anos. Devo dizer-vos que o nosso trabalho começou há um ano, mas temos trabalho ali provavelmente até à minha reforma, porque temos um arquivo tão vasto e tão único que temos muitos anos de trabalho pela frente. E de facto é muito gratificante poder disponibilizar, por exemplo, a voz do Egas Muniz. Quem é que ouviu já a voz do Egas Muniz? Só nós é que temos, quer dizer, a reportagem do Vulcão dos Capelinhos. Enfim, tudo isso está disponível neste portal, que é acessível a todos, através da internet, não é? E, portanto, e que temos algum feedback que é consultado desde Timor até às Américas, passando pelas escolas portuguesas. É um projeto em construção, ainda muito novo, com um ano de vida, é uma criança, e, portanto, estou muito centrado nisto. Obrigado. Ana Cristina. Obrigada, bom dia. É muito interessante ver que as intervenções até agora foram sempre sobre a utilização, o que é que se pode fazer daqui para a frente, etc, etc. Mas há uma coisa que eu acho que nos devemos concentrar, ou que devemos pensar no âmbito desta discussão toda, que é a caracterização da população portuguesa. Portanto, de acordo com o Eurostat, na faixa etária dos 16 aos 24 anos, 98% da população portuguesa são utilizadores da internet. Enquanto na faixa etária dos 55 aos 64, portanto, aqui incluímos ainda a população ativa, esta utilização baixa para os 33%. Mas o que é ainda mais grave é que 1/3 da população portuguesa nunca utilizou a internet. Portanto, o que está bastante acima da média comunitária, que está nos 18%. Neste contexto, temos uma situação, temos um desafio à frente muito grande, porque nós estamos num ecossistema completamente novo. Portanto, nós vivemos num ecossistema de informação e de conhecimento totalmente novo, onde vários stakeholders têm um papel fundamental no fazer política, no influenciar, na tomada de decisões, na implementação, e, portanto, a forma de comunicar tornou-se completamente diferente. E isso influencia toda a comunidade, influencia toda a sociedade, influencia toda a economia, e por isso há muito trabalho aqui a fazer para que compreendamos este ecossistema, compreendamos o que é preciso fazer para que este ecossistema de facto funcione a nível nacional e depois nacional, a nível europeu e depois internacional. E ver também como é que baixamos este 30% da população portuguesa que nunca utilizou a internet, que é bastante grave. E esta era a minha mensagem neste momento, portanto, como governo, portanto, vou dar esta parte mais institucional. Muito obrigado. Alexandre, para uma intervenção inicial. Já está a ouvir, não? Ora bem, eu tenho um percurso bastante diferente de todas estas personalidades que aqui estão, excelentes oradores, todos muito dentro da área. Eu entrei para estes projetos educativos e de literacia dos mídia em 2010. O meu percurso tem muito mais a ver com o audiovisual, com a parte de cinema e vídeo, e foi um bocadinho no percurso destes 25 anos que eu me apercebi que, ao longo, principalmente dos últimos 10, a partir de 2000 e pouco, que havia algo que estava errado com a cidadania, ou seja, de que forma é que nós podíamos olhar para indústrias inteiras que estavam a desaparecer ou a ficar altamente penalizadas e sem capacidade para se regenerar, como era o caso da música, do cinema, enfim, e afins. E o digital, de facto, estava a acabar um bocadinho com isto. Achava eu na altura.
E a pirataria, de alguma maneira, foi avançando, galopando e consumindo níveis, baixando faturações na música na ordem dos 80%, no próprio cinema e no vídeo na ordem dos 30% a 50%, quer dizer, de repente houve aqui um paradigma muito grande. E isto fazia-me imensa confusão que as pessoas não percebessem que há alguém que come dos direitos de autor, há alguém que vive disso, que sem isso não consegue sobreviver e que, de alguma forma, o digital tinha trazido este mar sem regras, esta pirataria que não é da Somália, mas é de todos, e que e demorei bastante tempo a perceber que, independentemente daquilo que acontecia de facto na internet, nós passámos de facto com a internet, sem percebermos isso, passámos a ter um paradigma diferente. E esse paradigma diferente não dá propriedade, mas antes de ter propriedade tem que ter partilha. E isto, eu quero dizer com isto basicamente o seguinte: o roubo, como tanto se fala na questão do roubo dos direitos de autor, não é? Porque estava a falar com o João em relação a isso por causa dos direitos ainda pendentes com décadas e quase mais de 100 anos, às vezes alguns deles, sobre imagens que a RTP não detém os direitos da totalidade, entra um bocadinho em contraciclo com esta abundância gigante que esta era digital nos veio dar. E, sem entrar muito ainda neste tema, porque acho que temos muito para falar nele a seguir, em 2010 abracei uma nova empresa, deixei o trabalho que tinha feito até à altura, enfim, como presidente de uma associação também dessa área e também como enfim, mentor também de um projeto chamado Movimento Anti-Pirataria na Internet, onde lutávamos ferozmente na comunicação social, enfim, no poder político nacional e europeu, para de alguma forma defender. Tínhamos a Google como o grande mauzão na parte dos conteúdos de jornais, de imprensa, enfim. Há tudo aqui e, de facto, eu acho que hoje, depois de ter passado para o lado de lá, não que eu faça pirataria, nunca fiz, mas de passar para o lado de lá no sentido de perceber como é que os miúdos, e não são só miúdos, somos todos já não são só miúdos, somos todos, ou quase todos. Aqui a Cristina tem estes números, um terço da população quase tem a internet e provavelmente esses ainda não. E mesmo dos mais velhos também ainda há muito para crescer, e iremos crescer seguramente, mas de que maneira é que nós olhamos para aquilo que está na internet e, de facto, temos respeito por ela? E então, estes projetos de literacia dos mídias, de facto, fascinaram, porque era como é que nós conseguimos chegar a toda a gente. E nós fazemos projetos, o Media Lab, por exemplo, faz projetos já tivemos lá uma criança com 5 anos, com 4 anos, acho eu, até aos 88, acho que foi o último. Isto é melhor do que o Tintim, acho que era dos 7 aos 77, não é? E, portanto, de repente, ver estes vários públicos, de que maneira é que eles reagem a tratar conteúdos, a olhar para eles, a criticá-los, a perceber de alguma forma também o respeito que há pelos conteúdos que nós próprios criamos, porque eles, quando saem de lá, criaram um produto, eles criaram conteúdos. E ao criarem esses conteúdos, também de alguma forma, apesar de os oferecerem, porque eles estão disponíveis na internet para qualquer pessoa para os poder consultar, neste momento, no caso do Media Lab do Diário Notícias, temos 60 mil trabalhos já publicados online dos 70 mil que já por lá passaram, e começa a haver uma consciência diferente, mas também nossa, e portanto eu se calhar deixava isto aqui mais para a frente, mas não sei se ultrapassou os meus 5 minutos ou não. Mas... Sim, já estamos. Desculpa. Obrigado. Eu talvez começasse aqui uma segunda ronda pelo João, portanto, João Barreiros, RTP Ensina. João, a Ana Cristina dizia-nos uma coisa que eu penso que corresponde um bocado a esta ideia que todos temos, que vivemos num novo ecossistema, não é? Portanto, num novo ecossistema mediático, enfim, o Alexandre também nos falava nisso, no fundo também dando nota desta evolução que houve. O João, enfim, apesar de ainda ser uma pessoa razoavelmente jovem, já tem muita experiência na área do jornalismo, enfim, trabalha numa empresa que foi fundada
no início da segunda metade do século XX, portanto já vai a caminho dos 70 anos, enfim, já fez 60 anos também. Não, aqui a rádio faz agora 80, não é? Faz 80, exato. A televisão tem menos. Exato. A televisão penso que foi fundada, depois depende do modo como se conta, se é 55, se é 57, mas já tem mais de 50, bastante mais de 50 anos também, vai a caminho dos 60. O João concorda com esta ideia de que vivemos num mundo totalmente diferente, de que o panorama dos média é outro e de que provavelmente até neste panorama já não haverá muito espaço para os média tradicionais? Antes de lhe dar a palavra, queria só fazer um pedido à audiência. O que dizem na audiência ouve-se aqui. E eu, como ainda por cima vejo mal, tenho um ouvido muito apurado. Portanto, não é a altura de contarem os vossos segredos. E se tiverem que dizer algumas coisas, pedia-te para dizerem mais baixinho, se faz favor. Mas com este pedido à audiência, João... Vou começar por mim, é um desafio, porque eu ao sábado de manhã digo coisas que são politicamente muito incorretas. E nós gostamos disso. Estava aqui a ver se não começávamos por mim. Eu acho que, quer dizer, no meio, sobretudo nesta parte do jornalismo, da televisão, da rádio, mudou tudo. Tudo. E aquilo que eu acho é que mesmo do lado profissional, portanto eu tenho muito contacto não só com as pessoas da RTP, naturalmente todas, e de facto nos últimos anos mudei a minha casinha da área da informação, alarguei-a para outras áreas da empresa e, portanto, trabalho hoje com apresentadores, com a parte de produção, etc. Mas também tenho muitos contactos fora na área da comunicação social, de colegas, enfim, e eu acho que está tudo um bocadinho perdido, quer dizer, porque nós estamos aqui a falar muito da média literacia. A discussão ontem foi um bocadinho das crianças, falamos aqui daquela faixa etária dos mais velhos, mas mesmo as pessoas que teoricamente estariam mais à vontade neste mundo, aquilo que eu sinto é que não estão. Eu esta manhã estava aqui a ler um bocadinho a imprensa, estava ali a ler o Diário de Notícias que ficou aqui ao meu lado e estava a ver que a BBC divulgou o relatório de regras de comportamento nas redes sociais para os seus jornalistas, uma vez que têm eleições à porta. E a minha sensação é de que anda tudo perdido, quer dizer, ninguém sabe muito bem esta questão do comportamento. E então, em Portugal, é uma coisa absolutamente atroz, porque eu vejo, por exemplo, nos Facebooks, comentários de jornalistas que me deixam quase sem cabelo, quer dizer, não deixam com mais, porque já não há muito para perder. Mas digo assim, não há aqui alguma moderação? Pronto, evidentemente que a questão cultural é uma questão muito sensível e se nós falarmos, por exemplo, com um jornalista americano, o pensamento é um, se falarmos com um inglês é outro, em Portugal é outro. Aliás, aqui há algumas semanas, fez-se, não sei se o Diário de Notícias, se outro jornal, um inquérito junto de diretores de jornais sobre como é que devia ser o comportamento dos seus jornalistas nas redes sociais, se devia haver regulação ou se não devia haver regulação, e havia aqui uma grande divisão, mas havia uma parte significativa de diretores que dizia mas porque um documento para estabelecer as bases dessa atuação dos jornalistas nas redes sociais, o que é preciso é bom senso, o que também me parece que é uma resposta com bom senso, não é? Mas acho que, sinceramente, e isso não tem sido levantado aqui nestes 2 dias, mas acho que isso é importante, que é, teoricamente, as pessoas que estão mais à frente, mais habilitadas, se calhar não estão assim tanto. E, portanto, queria deixar aqui nesta intervenção inicial essa minha sensação de alguma dúvida sobre se realmente as pessoas que poderiam dar indicações a outras estão assim já estão preparadas, porque de facto o mundo mudou profundamente, nesta minha área mudou profundissimamente. Já para não falar na questão dos impactos do ponto de vista dos leitores, do ponto de vista dos ouvintes e do ponto de vista dos espectadores. Porque nós hoje chegamos a uma banca de jornais e, sobretudo, talvez até um bocadinho mais, saindo aqui um bocadinho para fora de Portugal, nós verificamos que muitas bancas de jornais na Europa estão a vender canecas e cascóis. E, portanto, o molhinho de jornais que existia há uns anos é hoje reduzidíssimo. Portanto, as pessoas estão hoje a consumir jornais em papel de uma forma absolutamente diminuta. Quer dizer, nós temos os números, quem se interessa por isso, vê os números das tiragens, mas os números de vendas em banca de muitos jornais portugueses são absolutamente assustadores. E a minha dúvida é, resistem até quando? Bom, não havendo dinheiro de venda em banca, o online compensa do ponto de vista do financiamento, ou se não compensa, e eu aí digo, com estes anos de jornalismo que tenho, digo que as redações vão cortar em 2 coisas clarissimamente. Não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Que é reportagem e investigação.
Porquê é que eu estou aqui a trazer estas coisas? Porque acho que isto é importante depois para a nossa leitura dos próprios média. Quer dizer, se os próprios médias estão sem dinheiro para fazer investigação e reportagem, aquilo que também vão colocar online também é um produto mais empobrecido e vamos ter leitores menos ricos. E vamos ter leitores mais sujeitos àquilo que os grandes média internacionais com dinheiro têm para nos dar. E àquilo que outras empresas que têm surgido nos últimos anos, funcionando baseadas no online, nos oferecem, algumas com qualidade, outras com muito pouca qualidade. Pronto, e não queria avançar muito mais, acho que já fui aqui o politicamente incorreto suficiente para lançar esta discussão. Brittany, well, I don't know if it's easy for you to follow the interventions, yes? Well, it was already said that we are really living in a new era, in a new media age. One of the main actors in this change was Google. Well, other companies, other big companies, but Google as well. Traditional media, not always, but try to do some, to accomplish to a certain extent their responsibility of educating, of making their own consumers more media literate. Do the new companies that act in the media landscape also have this responsibility? Do they fulfill this responsibility? And are they able to do this? Because when we think about Google, well, Google is a commercial company. I guess it finances itself by selling advertising. Is this compatible with educating the consumers to distinguish, for example, advertising from other content? So this, yeah? Those were a lot of questions. First I want to say, where do I start? First I want to say that we haven't always gotten this right. And there was definitely a time where we were not the good guy or not the best possible guy in this space. But I think that we have made a lot of improvements and that we have a huge role to play, but also it's increasingly true that we have a lot of responsibility. As for distinguishing sort of between ads and content, I think we do a fair job of labeling ads as such at the top of search results. It used to be sort of shaded a different color, and now there's a little label on each ad that says that it's an ad. On YouTube, for example, it's very clear that the content is an ad and that it rolls before your content is going to start. I think that as far as labeling, we do a good job. For some of our safety features, for example, I've heard criticism that, oh, well, I couldn't find it or I didn't know. And so I think that there's a lot of improvement that we can make as far as making sure that people understand the tools that we're giving them. So for example, Safe Search on Google, on our Google property on search is one click away from the main page. And I think it's really important that people understand that it's there for them, that it's only one click. What happens when they turn it on, what happens when they turn it off. We have safety mode on YouTube, for example. You can access that on every single page on YouTube. And so I think there's a huge opportunity for us to continue to make sure that people are aware of those things. And not just once a year. For example, on Safer Internet Day, we put a homepage promo on Google.com on a lot of our different properties globally that says, hey, take a security checkup. And we take you through your own settings on Google and talk you through to make sure that you understand what's on and what's off and that you have that choice. So I think maybe this is something that we do more often. Maybe we send you a reminder a couple of times a year to go through those different features or to just have a tour. Do you understand all of the things that Google is up to? Do you agree with this? Do you want to turn certain things on or do you want to turn certain things off? So you have those features, and I think it's increasingly true that our responsibility is to make sure that you understand that those features are there and that you have a choice about whether they are on or off. Did I cover? Yes. But feel free to comment on the other interventions if you wish. As far as the conversation about copyright, as far as I could follow, I think it's really important to. I think it's really
a big priority for Google. I don't cover copyright for us, but our position on copyright, I think, is quite clear that that content is illegal. And so on YouTube, or rather on YouTube and in search, when we receive requests from the content owners that, hey, my content that is legally mine is being distributed without my permission, we take that content down and we make that quite clear. But as always, I think there are opportunities for us to do more and to do better, and so I'm open to hearing what those concerns are and what those ideas are. Copyright is a very important and central issue. I would prefer that in our panel we wouldn't deepen that much copyright. I would prefer this as well. Yeah, because it's an issue that we discuss in other fora, and it's of course very important. Yeah. It could be interesting to understand the relation between the consumers, the citizens with copyright, but not to deepen so much the questions of copyright. Eulália, estava aqui a pensar, enfim, vivemos num novo mundo, temos antigos atores, novos atores, e temos entidades reguladoras que se baseiam num paradigma antigo, que é o paradigma da jurisdição, ou seja, as entidades reguladoras atuam nos Estados que as instituem. Será isto o fim da regulação? Haverá papel para a regulação? Mas mais importante que estas questões, como é que isto se relaciona com a literacia para os média? Qual o papel aqui dos reguladores na construção de públicos mais críticos, com mais competências para lidarem com os média? Eu vou já responder àquilo que me pergunta, o Sérgio. Queria antes fazer aqui uma referência a uma coisa que o João Barreiros disse, que tem a ver com a utilização de conteúdos gerados pelo utilizador, os comportamentos nas redes sociais, dos próprios profissionais. Indesmentivelmente as redações não trabalham mais da mesma forma, não é? Trabalham de maneiras completamente diferentes, porque a informação está acessível e vem ter connosco de outra forma já, mesmo dentro da redação. Ora, um dos primeiros trabalhos do grupo em que eu me integro, dos média digitais dentro da ERC, foi precisamente refletir sobre isso, sobre a forma como são integrados os conteúdos gerados pelo utilizador na informação dos órgãos tradicionais. Portanto, olhamos para a realidade, para tudo aquilo que vem ter ao regulador normalmente, queixas dos cidadãos, queixas de pessoas que publicam online, seja o que for. E a ERC lançou uma diretiva, a Diretiva 2 de 2014, de 29 de outubro, que é precisamente um conjunto de boas práticas para quer as pessoas que utilizam, quer os profissionais, quer as pessoas que leem, terem a consciência de que, e as pessoas que também produzem conteúdo e que o partilham online e que o partilham em páginas oficiais de órgãos de comunicação social, para tudo isto fazer algum sentido, foi criado este conjunto de boas práticas e o regulador tem a consciência de que não pode regular a forma como a profissão é exercida. Certo? Não está nas suas competências, nem terá que estar, nem deverá estar. Mas temos a consciência, também um pouco no campo da literacia desses outros públicos, os profissionais também, agirmos desta forma pedagógica para termos alguma intervenção também neste campo. Portanto, a diretiva existe, foi publicada, não sei se teve algum feedback junto... O meu ponto era mais sobre o comportamento privado dos jornalistas, menos sobre a sua atuação no dia-a-dia, nas redações. Os jornalistas somos todo o dia e toda a noite, não é? Mas é mais no comportamento privado. E há comportamentos que se contaminam exatamente. Também. E nas redes sociais é muito mais fácil. Só para clarificar essa preocupação. Mas já agora, Eulália, só pegando neste assunto. Mas, João, esse facto tem sido um assunto polémico nos últimos tempos. Será que essa, por vezes, uma aparente falta de noção de alguns jornalistas das consequências daquilo que dizem em algumas esferas, por exemplo no Facebook, será que isso resulta também em níveis de literacia? Não, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Okay, não tenho dúvida sobre isso. Okay. Portanto, também precisamos desenvolver os níveis de literacia claro. digital dos próprios jornalistas. Esse é o meu ponto. Aquilo que a ERC também pretendeu ao lançar este conjunto de boas práticas não era propriamente impor algum tipo de atuação, alguma forma de atuar,
mas mais também para despertar as consciências, para que ao ler aquele conjunto de boas práticas também se pudesse refletir acerca daquilo que se faz hoje, de que forma poderia ser diferente, ou melhor, ou pior, ou de outra forma, pelo menos. Portanto, esta era a primeira questão. Lália, já agora, desculpe interromper, mas desse trabalho que têm feito, tem-se apercebido de uma diferente abordagem, digamos assim, dos consumidores aos conteúdos que são gerados por outros consumidores, relativamente aos conteúdos que estão presentes nessas páginas de meios de comunicação social, mas que são criados por profissionais? Do trabalho que têm feito, tem-se apercebido que os consumidores sabem distinguir, ou, por outro lado, têm uma abordagem crítica relativamente aos diferentes tipos de conteúdo? Muitas vezes não está perceptível o que é, em que medida é que algum conteúdo foi gerado pelo utilizador, porque ele depois é integrado no trabalho do profissional, no trabalho oficial do órgão de comunicação social, e acaba por não haver uma fronteira clara, que não há, entre aquilo que foi o trabalho do próprio profissional e aquilo que lhe veio ter de outra forma, que muitas vezes, e tem os problemas que podem daí advir, não é? Que pode não ter sido verificado, pode não ter sido... as fontes podem não ter sido verificadas, os acontecimentos podem não ter sido verificados. Estou-me a lembrar uma fotografia que apareça sobre uma catástrofe, um desastre natural, pode aparecer como primeira hora, porque tudo isto é muito imediato e muito fácil de partilhar, e de facto sem qualquer verificação, que era uma das regras, e continua a ser, do jornalismo e de fazer comunicação. Não sei se queres... Sim, posso à próxima questão, pedíamos só para relembrar, se faz favor. No fundo, a ideia era um pouco esta. Nós temos velhos atores, digamos assim, velhos média, novos média. Os velhos médias estão a transformar-se. Os novos média, no fundo, estão inseridos na sociedade da informação, que não tem fronteiras. Sim. A entidade reguladora vive ainda num paradigma antigo, que é um paradigma de instituição por Estados, que tem uma jurisdição. Portanto, uma entidade reguladora tem a sua atuação limitada pela sua jurisdição. Sim, bom, isto tem, obviamente, muitas consequências, mas nesta parte específica da literacia, isto afeta, de algum modo, o papel da entidade reguladora também como um dos contribuidores para o aumento dos níveis de literacia, por um lado. Por outro lado, em que medida é que isto afeta a própria missão da entidade? A questão, no caso da jurisdição, é uma questão incontornável. Ou nós só regulamos, a ERC só regula órgãos de comunicação social que estejam sob jurisdição do Estado português, portanto que tenham aqui sede ou de alguma forma que estejam sob a jurisdição portuguesa. Isto é um problema que é comum a todas as entidades reguladoras em todos os países, não é? Portanto, não podemos regular, ou seja, há muitos conteúdos que nos entram pelas portas adentro, das mais variadas formas, e sobre os quais o regulador português não tem qualquer forma de atuar. No entanto, existe já algum trabalho feito em termos de uma possível regulação europeia, uma coisa que possa aí tentar arranjar que as fronteiras se alarguem um pouco, não é? Mas possíveis consequências disto para as questões, para o desenvolvimento dos níveis de literacia dos consumidores? Para os níveis de literacia, a partir das pessoas se conseguirem distinguir o que é um órgão de comunicação social do seu país, ou que tenha produção no seu país, à partida saberá que estará protegido pelas regras, pela regulação do seu próprio país. Fora isso, é saber distinguir aquilo que é e aquilo que não é do seu território. Portanto, aí, mesmo para se proteger, tem que ter isso em conta, não é? Tem que ter em conta que nós não podemos... E há um caso muito paradigmático, que é os canais na televisão por cabo. Em Portugal, nós só temos jurisdição sobre aqueles que têm sede em Portugal, pronto, ou que podem ser internacionais, mas têm cá uma sede em Portugal. Muitas vezes por vezes o regulador recebe queixas sobre canais que são transmitidos em Portugal, em português, há vários exemplos, mas que não têm sede em Portugal. Muitos deles estão sediados fora, grande parte em Espanha. Aqueles que vêm, por exemplo, dos Estados Unidos têm sede em Espanha, há vários exemplos, posso citar o AXN, por exemplo, que é aquele que às vezes nos dá a Fox,
que nos dá dor de cabeça, por assim dizer. Aquilo que nós fazemos é tentar verificar, ter uma atuação também conjunta com os nossos parceiros dos outros países e tentar reencaminhar esse tipo de questões para as entidades competentes, não é? Nesse país, porque de facto não temos como atuar de outra forma. Senhor. Obrigado. Alexandre, eu estava aqui a pensar, enfim, a Brand Meaning está muito relacionada com o Diário de Notícias, no fundo tem desenvolvido vários projetos na área de literacia para os média, penso que também tem a ver com esta ideia da formação de públicos, mas esta alteração que tem havido no panorama mediático, isto permite, enfim, permite que se continue a haver condições para que os média tradicionais possam continuar a ter um papel ao nível da literacia para os média, ou os meios de comunicação privados do futuro próximo deixarão de ter condições para continuar a desenvolver este papel? Assim, não sendo exatamente a minha área, perceber e avaliar de que forma que os meios possam ter capacidade de se regenerar, de encontrar novos paradigmas, novos formatos. Existem uma série deles de sucesso e que estão aí e que são utilizados por nós todos os dias. Faço, por exemplo, o caso de um observador, por exemplo, uma página que eu uso todos os dias e que todos os dias me dá informação. Eu julgo que um pouco ontem o David Buckingham dizia uma coisa que eu faço com isto. Desliga este, não desliga este? O David Buckingham dizia uma coisa que de facto é engraçado. Desde o aparecimento dos jornais no século XIX, nenhum meio novo que nasceu desapareceu. Ou seja, eles vão se adaptando, eles vão uns emagrecendo, outros... E isto tem ciclos. Se me perguntares se os jornais em formato papel, como o João há bocado estava a dizer, que é inacreditável ver o emagrecimento dos jornais nas bancas, e é verdade, se isso vai continuar a acontecer, eu julgo que sim. Eu julgo sinceramente que sim, apesar de eu gostar muito mais de ver num papel do que ver num iPad ou num telemóvel, muito menos, porque nisso já estou a ficar velho, já não vejo bem e pronto, cada vez me chateia mais. Mas eu acho que o ser humano tem uma capacidade de inovar e de se adaptar a novas circunstâncias que é extraordinária. E, portanto, às vezes alguns de nós estamos mais encostados e mais acomodados a formatos que demoraram muito tempo e que duraram e que sobreviveram muito tempo, e ainda bem, porque foi para bem também das literacias e também das cidadanias e para bem da informação, mas nós estamos de facto a viver uma época diferente e, portanto, eu acho que nós temos aqui um desafio gigante, mas é um desafio altamente estimulante, que é de que forma é que nós conseguimos um bocadinho, porque antigamente, repara uma coisa, antigamente havia poucos que decidiam, poucos que eram os key players, os opinion leaders, os opinion makers, enfim, eram poucos, estava tudo muito centrado nestas plataformas, televisão, rádio, jornal. Hoje em dia somos todos. E esta diferença é muito complicada de se assimilar, é difícil, não é fácil. E eu precisei de praticamente ter, e agora peço desculpa de voltar outra vez à minha barraquinha, mas tive praticamente de levar uma empresa à falência por causa da redução de receitas, sem ver apoio do Estado nenhum, porque havia uma lei que não funcionava, enfim, que continua sem funcionar, mas era assim, não havia muito a fazer. E, portanto, tive que passar por essa fase para dar o salto para o passo seguinte e para tentar ter um papel de alguma forma tentar influenciar e tentar formar novas... Não é formar, porque eu não formo nada. Eu acho que nós não formamos nada, nós formamos todos um bocadinho, mas no fundo, os nossos filhos e as pessoas que trabalham connosco têm tantas outras realidades que é tão difícil nós conseguirmos, enfim, de alguma forma perceber, não, aquilo está lá, não sei se está.
nós somos uma amálgama, não é? E, portanto, eu acho que sim, eu acho que os mídias continuam a ter um papel, o jornalismo continua a ter um papel fundamental. Sem ele nós não estamos informados. Se não estamos informados, não somos livres. É tão simples como isso, quer dizer, não vale muito a pena. Eu acho que é o adaptar, é o reajustar, é o perceber o que é que o outro lado quer. E o outro lado vai querendo muitas coisas diferentes. E é essa a nossa dificuldade, parece-me a mim. Ana Cristina, não sei se isto já está. Ana Cristina, vivemos num novo paradigma, todos os atores têm tido a necessidade de se adaptar sob pena de desaparecerem, se não o fizerem, e os poderes públicos? Os poderes públicos terão aqui uma nova missão, terão novos desafios. Que missão e que desafios novos serão esses? Sérgio, é assim, disse uma coisa que foi que os atuais stakeholders, antes de falar nos poderes públicos... Eu dizia que no fundo, os atores do setor da comunicação social têm tido necessidade de se adaptarem, de se ajustarem. Acho que disse isso de uma forma mais geral. E eu iria dizer, porque queria pegar nessa parte exatamente para dizer que hoje em dia esses atores, que eu prefiro ainda dizer, pronto, stakeholders, porque é mais um grupo um setor de partes interessadas, portanto, ainda não se encontra uma palavra melhor para português. A questão aqui é que há novos stakeholders envolvidos com os stakeholders que já existiam. Agora, não tem que necessariamente nos acabar, nem os antigos, nem os novos. Tem que haver aqui uma adaptação, porque graças à internet nós tivemos, sem dúvida, uma democratização do conhecimento. E essa democratização, essa pluralidade do conhecimento, nós não podemos acabar com ela. Não podemos acabar com ela por questões comerciais, isso jamais. Portanto, temos que defender essa democratização e essa pluralidade. Agora, temos que ver quais as fronteiras, até onde é que podemos ir, até onde é que não podemos ir, e aí entramos na fase de saber quem é quem nesta nova realidade. E os poderes públicos deixaram de ter aquele poder, que são eles que fazem as leis, que são eles que mandam, que são eles que regulam. Acabou. Portanto, neste momento, a comunidade técnica, académica, o setor privado, a sociedade civil é muito exigente. Têm um papel e têm uma palavra muito fortes nesta nova realidade. Portanto, o que os poderes públicos podem fazer, e eu entendo isso, os poderes públicos como aqueles que estão ligados aos governos e, portanto, que podem legislar, só têm é que saber interagir cada vez melhor com esses outros stakeholders. Portanto, e os stakeholders que eu estou a falar é o setor privado, as comunidades técnica mais académica e a sociedade civil. E a sociedade civil são desde organizações não governamentais, aos grupos de apoio à liberdade de expressão, aos direitos humanos, e é nessa interação que vamos conseguir ganhar alguma coisa, e isso obriga a um trabalho conjunto. E isso já está a ser feito a nível global. Porque nós nunca podemos falar que este ecossistema mudou a nível nacional. Não mudou a nível nacional, mudou a nível internacional. Como a internet não tem fronteiras, obviamente que isto mudou a nível nacional. Porque isto mudou a nível internacional, a nível global. E nós temos que pensar nesta realidade a nível global e temos que fazer parte de todas as discussões a nível global para que Portugal possa ter uma palavra, para que Portugal possa ter ideias, possa também poder afirmar-se como é que pode melhor defender os interesses do seu país nesta nova realidade. É aqui, nesta mundialização desta realidade, que nós temos um papel diferente para os diferentes stakeholders, sabendo que, e isso ainda não consegui entender de maneira contrária, é que o mundo offline é igual ao mundo online. Os direitos do mundo offline são iguais aos direitos do mundo online. E os deveres do mundo offline são iguais aos do mundo online. Isto significa também outra coisa. Sempre houve revistas, reportagens, sempre houve livros, sempre houve peças muito más.
e isso sempre, enfim, era mais fácil controlar porque era o nosso mundinho. Agora, continua a haver muita coisa má, mas há tanta coisa boa. E, portanto, temos que ver isto mais como o copo meio cheio do que o copo meio vazio. E, portanto, acho que há muito a fazer em termos de literacia mediática para o consumo e o dar de informação. Isso é muito necessário. Mas ao envolver todos os stakeholders, há uma apropriação e uma responsabilização que vai ajudar a controlar melhor esses comportamentos. É esta a minha... Sim, senhor. Este é o meu enquadramento. Muito obrigado. Vou passar a palavra à Brittany. I just wanted to add something to this conversation about adaptation, because as far as I can track, this is about the adaptation of the media in new formats and coming from many different directions, but also increasingly about the adaptation of our own behavior in relation to this proliferation of media and content and information coming from so many different directions. Every person with an internet connection publishes whatever they want. So we have this influx, this inundation of information, and our behavior has to adapt in relation to that. And I think a part of what this portion of our discussion was initially about is, or what are some of the main challenges facing you? And I think this is a huge challenge for Google, both in terms of, and I have to distinguish, which I think is a helpful talking point that we use all the time in the context of public policy conversations, is that we have to distinguish between the way that search works and the way that our hosted platforms work. Search is a reflection of the web, whereas on YouTube is a hosted platform. I can set rules on YouTube as to what I will allow and disallow. But on search, our goal is to reflect what's out there. We want to, you type something in and you get what's out there. So I want to, to add to the conversation about the adaptation of our behavior in relation to this inundation of information. Reputation is one of those is a huge challenge that we have, and I think this is really related to what you were saying earlier, which is that when someone posts something stupid online, it's there forever. And people embarrass themselves constantly, all day, every day. I don't know if anyone saw this clip from one of these American late night shows where the host was calling for just like International Embarrass Yourself on the Internet Day. If we all just post the worst thing about ourselves, then actually the bar rises a little bit, and it's less and less embarrassing. If everyone's secret is out there, then it's not really embarrassing, or no one can use it against you anymore. I don't advocate this. Please don't post your most embarrassing secrets online. But in this context of reputation and our behavior, I think this is a huge challenge that we have, because we're dealing with three different things here: the speed at which the information spreads, the persistence of the information, it's never going away, and the scale at which the information is out there. And I think that Europeans benefit begrudgingly. Okay, clearly, like, my position on the right to be forgotten ruling is that this is a not good thing for Google. But Europeans benefit from this in terms of the context, in this context about your ability to remove things from search results. This is not your ability to remove things from the internet, right? Because just because I delete the link to the New York Times article about your embarrassing moment does not mean that the New York Times will delete the article, right? But I think that we're dealing with this. The speed at which the information is there, the persistence of it, it's not going away, and the scale. It's not just in one place. You post it in one place, and that increasingly it's everywhere. It's not just in this one place. So this is. I think the solution to this is not a product solution. This is not for me to make a filter on Google that somehow is always adapting and tracking what's embarrassing to people, or what terms people are using to bully each other. This is a need for social norms. This is a need for us to adapt the way that we use the information that's out there. It's for employers to say, hey, that's a really embarrassing photo of you on vacation that I found when I Googled you before your interview, but this is not relevant to your job. You can clearly still do this job very well. So this is a need for I think,
us to recognize, A, what we do with the information that we have has real direct impact. The online and offline worlds are not two different things anymore. And B, for us to take a moment and pause before we post that thing or say that thing and say, hey, do I appreciate the fact that this is going everywhere, that it's never going to be deleted, and that as soon as I push send, it's in all of those places immediately. So I hope that made sense. Yeah. Those are just my thoughts on one of the big challenges that we have, because you have these people like, I don't know if you guys follow or if you remember Justine Sacco. I can't remember if that's her name, but this woman who, you know, was about to get on the flight to South Africa, which is like 100 hours long, and she posted something really embarrassing about AIDS or African people or something just terrible, which is regrettable. But I mean, by the time she landed, she had been fired. Her name was everywhere. Reputation completely ruined. And now, I mean, every time that you type her name into any search engine, it will be there. She cannot delete this moment. So I think these reputation issues affect all of us, and this is a huge connection, I think, to our conversation about media literacy. Thank you. Well, eu penso que agora seria interessante abrirmos a discussão com a audiência. Portanto, vamos dar a oportunidade para algumas intervenções. Podem partilhar algumas observações que tenham ou colocar questões ao painel. A condição é que sejam muito breves ao fazê-lo. Enfim, as intervenções terão necessariamente que ser muito curtas. Temos 2 voluntários na sala com microfone. Eu aproveito para agradecer a colaboração dos voluntários que foram recrutados com a colaboração do IPDJ. Pedi então que solicitassem o microfone e que, quando for entregue, comecem por se identificar, por favor. Bom, como eu vejo mal, eu peço a colaboração dos voluntários para entregarem mesmo e a pessoa pode começar a falar. Portanto, não temos pedidos de intervenção, é isso? Sim, sim. Ok, então, pedia para entregar o microfone. Obrigada. Eu gostava de fazer 2 comentários. Pode identificar-se, por favor? Com perguntas. Andreia Martins. O primeiro, se calhar, para Britney. Em relação à questão com a Google ser mais relacionada talvez com o privacy by design, ou com, portanto, aquilo que a Google está a fazer agora versus aquilo que, enquanto instrumento de busca, por exemplo, as questões que estão agora em discussão a nível europeu, em termos dos resultados condicionados de buscas. Acho que a questão em relação à Google que ainda preocupa enquanto o facto de ser uma corporação e de nós, enquanto cidadãos, nos protegermos das questões de privacidade no desenho e vigilância, etc. E, portanto, se calhar era interessante saber um bocadinho mais sobre isso. E depois gostaria, para o João Barreiros, em relação às questões que foram aqui levantadas também por outros intervenientes, a forma como as tecnologias, se calhar ao nível do jornalismo isso está mais visível, a forma como as tecnologias têm transformado a nossa forma, como experimentamos e como falamos e comunicamos com o mundo, ou como interagimos com ele, e que talvez ao nível do jornalismo nos tenhamos perdido um bocado nas possibilidades tecnológicas, quando as questões, como foi dito, continuam a ser deontológicas. Como é que o jornalista, neste caso, ou o profissional dos mídia, continua a fazer o seu trabalho de acordo ou não, e utilizando as tecnologias, é uma ferramenta, não tem que ser necessariamente mais do que uma ferramenta, e isso será também válido em relação a outras áreas de trabalho, como na área da educação, por exemplo. Senhor, muito obrigado. Temos mais algum pedido de intervenção neste momento? Obrigado. Queria uma pergunta para a representante da entidade reguladora. Posso lhe pedir que se identifique, por favor?
Alô, sou Cláudio Magalhães, sou professor no Brasil, também sobre políticas públicas. E no Brasil, exatamente nesse momento, se discute a ideia de se criar uma entidade reguladora para a comunicação social. Essa ideia provavelmente não irá para frente, porque está sendo extremamente combatida, não só pelos meios de comunicação, mas pelo nosso passado de censura, que foi muito forte em relação à ditadura há algumas décadas atrás. Como vocês tratam essa linha tênue entre regulação e censura e como se escapar desse embate ideológico? Sim, senhor. Muito obrigado. Se houver mais algum pedido, podemos aceitar mais uma questão ou observação neste momento? Temos algum pedido de intervenção? Bom dia, eu sou Raíja, também do Brasil, sou professora da Universidade Federal de Campina Grande e a minha pergunta é de uma forma para todos, que é uma discussão que está aí sobre essa questão das novas mídias, de que é impossível você controlar, né, o conteúdo. O Google, ele é uma ferramenta que ele criou sei lá, uma dimensão de acesso a vários níveis de conhecimento muito amplo, né, e que não tem muito, eu pelo menos eu não vejo como desenvolver ferramentas de controle para isso, né, da forma, da proposta, como o Google é, e como outras ferramentas de pesquisa. As crianças, elas têm, aí se torna mais perigoso, porque as crianças, elas têm uma autonomia, um nível de apropriação com a internet, mas, ao mesmo tempo, não têm a capacidade de perceber as armadilhas, né? E vem a história da internet segura. Mas a minha pergunta é, eu vejo que aqui na Europa vocês já estão mais avançados na discussão dessa proteção à criança, né? Quais são as possibilidades dessa proteção da criança como ferramenta de pesquisa que o Google... Eu digo Google porque ele é o que mais favorece. Minha filha tem dúvida, ela diz, deixa, eu vou perguntar para o Google. E ela vai, digita e tira as dúvidas dela. Muito obrigado. Vamos então passar aqui à mesa. Brittany, I think you are the most... Mais uma? Ok, então vamos deixar mais uma. Também não fazia mal. Eu queria fazer uma pergunta ao João Barreiros e ao Alexandre Varela Cid. É a mesma pergunta, embora o portal Ensina seja ainda muito recente. Se tem já alguns dados sobre a reação dos públicos, do modo como trabalham, como se apropriam, como usam isso também no sentido de fazer a educação para os média nos vários contextos. E, no mesmo sentido, para o Alexandre Varela Cid, era para nos falar um pouco da recepção do projeto do Media Lab, como é que tem sido recebido pelos públicos que têm participado e as vantagens, que eu sei que são muitas, desta participação, porque são dois projetos muito interessantes de educação para os médias, não é? Muito obrigado, mas agora vamos, enfim, se houver outras questões deixamos para uma segunda ronda. Neste momento vamos então aqui à mesa. Brittany, I think you are the most invoked person. Okay. So. Okay, now the fun begins. Privacy. So even before I do that, if I misunderstand your question, please just come find me after, and I will be really happy to try to get it right later. About the right to be forgotten and privacy by design. For anyone that doesn't know, the European Court of Justice ruled that European citizens can make requests
to search engines, not just Google, but to search engines to remove links in search results pages to links to information that is no longer relevant or something or the other. But the issue here, I think, is one of balance, and this is why the company has struggled with this so much. Not struggled with, struggled at a philosophical level, because this is a legal thing that we have to do now. So there's no question about whether or not we're going to do it, because we're going to obey the law and, you know, not do things that are illegal on purpose. But this is a question of balance. So we're trying to balance, in the wake of this ruling, right, we're trying to balance your right to information, people's right to freely express information that is out there. Anyone in the room has the right to write an article that says that Britney was really terrible on that panel. That's fine, but, and so we have to balance your right to do that with my right to say, hey, that was kind of private, that panel. I really didn't appreciate that. Please take that article down. This is really, really difficult. And I just wanted to add the extra detail that some of these cases are really clear. Some of these cases where it's like, a criminal saying, please delete my criminal history from the internet. Like, actually, we're not going to do that, because that's relevant information. People should know that you're a criminal. You know, that's information that you might need to know about someone. And we have to balance that with any other individual's right for that information to be private. And not just about criminals, but maybe I don't want people to know that I wore a blue shirt to that party in 1988. I don't know. But as far as privacy by design goes, I think that our position is that you should always just have the choice, and we try to give you the tools so that you can make the choice, and that choice is up to you. We find that a lot of people are fine with the way that Google works. They are fine with the way our privacy policy works, and they are fine with our products sharing information between. This is really controversial. They're fine with our products sharing information across products, but some people don't, and some people don't want to do that, and they don't like that. And as harsh as it sounds, I feel that I can be frank. As harsh as that sounds, you know, you have so many other options. This is why the internet is so great, and I would be so sad if anyone in the room decides that they don't want to use Google because they don't feel that they don't trust Google with their private information. You can trust us, but I really struggle with this debate, because I think it's increasingly true that people they have options, and they should choose a service that suits their needs and a service that respects the rights that they feel are the most important to them. So that's enough about the right to be forgotten. Shall I go on about child protection? Yes, but try to be brief. I will be as brief as possible. I want to, as respectfully as possible, disagree with the premise that our ultimate goal should be to keep people as safe as possible, and to control and to protect. I think it's time to move away from this paradigm of having as much control as possible over all the information that's out there. It's just not even possible. It's not possible. There are 300 hours of video uploaded to YouTube every single minute. I'm not supposed to use that statistic anymore, but because it's really overwhelming. It's an overwhelming number. Every single minute, there are 300 hours of video uploaded to YouTube. I can't control that. What I can do is make sure that you understand that you can turn on safety mode, and you don't have to see a lot of those videos that are not appropriate for you as a teenager. And I will clarify that children are not supposed to be on Google and on YouTube. You're supposed to be over 13, and if you're under 13, you're not supposed to have an account, and you should be supervised by a parent. So my position on this is quite clear, that I think it's time to move away from a conversation about protection and control, and into more about how do we make sure that children and adults understand the opportunity that's available to them, that they understand the tools that Google is giving them. Take YouTube Kids, for example. This is not about how do we sort of make YouTube as safe as possible. We made an entirely new app for children. We made a new app for parents who can use along with their children, where we bundle all the safe content together for you. So I think this is all about Google trying to think about the way that the web can work better for children. So instead of trying to control the big, dangerous, scary web, we try to do things that make the web work for the way that we know that children's brains are twirling in their minds. I would really love to talk about that later. Yeah, thank you. João, para responder às perguntas sobre o RTP Ensino e também às perguntas mais transversais. Andréia,
me colocou, não era até a hora do almoço, era ficámos aqui até logo à noite a conversar, porque o meu ponto não é estar, se dei essa ideia, dei erradamente, passei mal essa, nada contra a tecnologia, muito excelente, quer dizer, os meus primeiros anos foram muito descobrir pessoas portugueses pelo mundo fora. Por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi, acho que fui talvez das primeiras pessoas a falar com o Alan Nine, que foi jornalista que esteve no massacre de Santa Cruz, em Timor. E, portanto, estamos a falar de 99, talvez. Quer dizer, o que mudou nestes 20 anos. Quer dizer, o trabalhão que nós tínhamos naquela altura para descobrir uma coisa simples, tecnologia fantástica do lado da produção das notícias. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Ganhámos imenso, somos muito mais fortes. O meu ponto não é esse. Aquilo que eu estava aqui a dizer na minha intervenção é que a questão da tecnologia do lado do consumo está a ter impacto do lado da produção. Isto é, o facto de nós hoje termos acesso a tudo e não queremos pagar nada, ou a maior parte das pessoas não querem pagar nada, isso tem um impacto do lado da produção. E, portanto, pelo facto dos jornalistas hoje terem acesso a muito mais informação e conseguirem distribuir e entregar um muito melhor produto, esse lado é bom. Mas há outro lado que é muito mau, que é, nós hoje, qualquer jornalista tem que entregar muito mais produto, muito mais detalhado, muito mais desenvolvido e muito mais rápido. E, portanto, é muito mais fácil o erro, é muito mais fácil a tentação de determinada abordagem dar-nos mais consumo e, portanto, vamos por essa abordagem. E essa abordagem, eu devo dizer, eu fiz uma transição da informação pura e dura para o mundo do online. E aquilo que o mundo do online nos permite é saber exatamente o que é que as pessoas estão a ler, em que momento e com que dimensão. E devo dizer, quer dizer, é trágico, porque nós colocamos recordo-me, nós tínhamos aqui há um ano ou dois, naturalmente notícias sobre a crise. Portanto, lembro que havia um dia que tínhamos uma notícia particularmente relevante e fizemos um trabalho muito desenvolvido sobre esse aspecto da crise. E no dia seguinte fomos ver o que é que as pessoas consultaram mais online. Consultaram aquela notícia que era Amante de Petreus, que era aquele general americano, e, portanto, a notícia da Amante de Petreus fazia 50 vezes o artigo mais importante sobre a crise em Portugal. E, portanto, quer dizer, esse é o meu ponto, que é nada crítico, tudo a favor da tecnologia, mas quer dizer que isto está a mudar, está. Não tivemos aqui a oportunidade, por exemplo, de falar de uma coisa que é o BuzzFeed, que está aí a mudar um bocadinho a forma como as notícias são distribuídas. O BuzzFeed, no fundo, são listas de notícias ao lado de listas de curiosidades, etc, etc. E isso está a mudar a forma como consumimos e isso tem impacto sobre a produção. Mas dava para falarmos aqui até logo à tarde. Sobre a questão do consumo do Portal Ensina, nós devemos estar em cima do 1 milhão de acessos, ou uma coisa assim, o que é simpático. Temos a ideia de que são sobretudo pessoas que estão lá e temos a ideia que nós, do ponto de vista da entrega do material que temos, não estamos ainda a fazer o trabalho todo. Estamos aqui numa fase de dar uma reflexão. Um ano é muito pouco, eu acho, sobretudo para um portal deste tipo. Nós não permitimos o download às escolas e isso tem sido um obstáculo. Estamos a tentar encontrar aqui algumas soluções que permitam melhorar a nossa entrega do lado das escolas, afinar o produto do ponto de vista dos tempos, porque temos documentários de 50 minutos e temos coisas de 3 minutos, mas estamos muito satisfeitos, acho que o número é muito bom, sobretudo para quem tinha o material guardado e o está agora a disponibilizar. Vale a pena aqui dizer, Sérgio, peço desculpa por tomar mais um minuto só, que o Portal Ensina está aqui, realmente é um projeto interessante na RTP, mas a RTP tem muito mais para dar a este mundo da literacia. Estou a pensar, por exemplo, na questão do museu, na sua componente física e digital. Está aqui, aliás, o meu colega Pedro Brauman, que é o responsável pelo museu da RTP, e que tem muitas visitas e faz muito sobre esta parte, para além depois de outras possibilidades que a RTP oferece a estudantes e professores de entrarem um bocadinho no nosso mundo. O ensino é só um bocadinho, não é? Obrigado. Alexandre Folho também foi interpelado diretamente, convidá-lo para responder à interpelação e também observações sobre as outras perguntas que foram colocadas. Assim, eu diria que enfim, já foi cobrado, o próprio João acabou de dizer, de facto, se não tivéssemos este mundo digital que temos, nós não estávamos com esta conversa aqui, basicamente. E também não seria possível chegar tão longe e tão depressa. E, portanto, quando eu sei que o facto da internet existir e nós podemos não só fazer workshops em espaços físicos, mas também dar a fazer estes workshops um dia, quem sabe, mais tarde. Eu daqui a 20 minutos posso ter uma escola em Dili a fazer um workshop Media Lab.
É tão simples como isto. Basta uma ligação de internet, eu ligo por Skype, ensino o professor onde é que ele tem que entrar, mando o link, ele entra e faz. Portanto, quer dizer, é isto que as tecnologias nos permitem. Isto é o fantástico das tecnologias. Temos que ter cuidado, temos que educar os mais novos. Nós no Media Lab, nós temos a nossa missão basicamente é estimular a análise crítica, obviamente, dos conteúdos e as mensagens de mídia, desenvolver os hábitos de pesquisa, leitura e escrita e capacitar os jovens e menos jovens para a produção de conteúdos de mídia e, obviamente, uma prática de uma cidadania ativa, responsável e plena. Nós tocamos em várias áreas e nós fazemos várias coisas, porque quando os alunos lá vão, eles não vão só escrever um jornal, eles fazem um conjunto de ações e na própria formação que nós lhes damos, nós falamos desde a necessidade do ser humano que teve sempre em comunicar, e começamos nas cavernas, nas pinturas rupestres e vamos até à internet do Web.2, onde aí já existe as duas vias, a importância de estar informado e a questão de liberdade em relação a isto, os perigos da internet, estamos a falar do ciberbullying, estamos a falar das identidades falsas e das publicidades enganosas, também é muito importante. Quem faz os jornais, o que é notícias, notícias que não são todas iguais, isto é tudo feito em 45 minutos, meia hora a 45 minutos, portanto, repare, não há de ser nada muito aprofundado e, portanto, nada muito academicamente tão consistente quanto deveria ser. Mas é o suficiente para eles criarem, porque o que nós fazemos com eles é envolvê-los na conversa. Nós puxamos por eles e, de alguma forma, colocamos-lhes questões. O que é que tu farias se, por acaso, te mandassem um pedido e se não conhecesse a pessoa? Acedias ou não acedias? Quer dizer, há uma série de questões que são feitas. Isto tudo depois dá com que eles depois saiam do auditório e, basicamente, já sabendo o que são os 5Qs, enfim, tudo e mais alguma coisa, eles vão fazer fotojornalismo, eles vão fazer primeira página, eles vão fazer um jornal de 4 páginas, não têm que fazer análise de conteúdos, eles vão fazer, isto tem 1h30 a 2 horas para fazer, eles vão fazer blog, eles vão fazer videocast, eles fazem entrevistas a oradores, eles fazem entrevistas, fazem um jornal aos próprios, como se fossem pivôs de notícias, porque hoje em dia um meio de imprensa escrita não é apenas a imprensa escrita em papel, é o online tem tudo e, portanto, eles saem de lá com a peça não só em papel, como também saem de lá com uma sensação de que criaram qualquer coisa e essa coisa que criaram levam-na em papel, que provavelmente vai lá acabar pendurada numa coisa qualquer no quarto ou no lixo, quem sabe, mais tarde. Mas que ela fica, como dizia a Britney há bocadinho, fica para sempre no online. E ela está para sempre no online. E é isto, é aquilo que eles fazem, é isto que nós e por isso é que eu acho que nós fazemos. E isto é por isso é que eu acho que nós só podemos dar graças a Deus esta nova era. Eu para respondendo aqui agora à Sara, que já fiz muito, já andei muito para a frente com esta conversa, já adiantei muito. Nós começámos em 2010 a fazer workshops de primeira página. Basicamente era o DN, em resposta àquilo que nós já fazíamos connosco com o DN Escolas, que era levávamos às escolas, e o projeto chamava-se DN Escolas, Questiona o Teu Mundo, ou seja, e levávamos 60 personalidades por ano a escolas convidadas pelos próprios alunos para falarem sobre o tema à sua vontade. Os jornalistas escolhem o que querem falar, enfim, às vezes são mandados pelos editores, mas basicamente se eles puderem escolher, ter a liberdade para fazer, é isso que eles vão fazer, e portanto, eu não me interessa se eles convidavam o Cavaco Silva ou o Sr. José. Era diferente. O que interessava é que eles fossem lá. E foram eu diria quase que 100%, porque o único ano que não foram todos foi menos um. Portanto, tivemos desde Marcelo Rebelo de Sousa, Rosas Motas, enfim, tudo e mais alguma coisa, e eles conseguiam fazer esse trabalho. E este projeto correu tão bem que o próprio DN disse, não, mas nós queremos fazer uma coisa cá em casa. O que é que eles percebam como é que é feito um jornal? O que é que eles percebam porque nós estamos a perder leitores? Isto está a desaparecer e como é que nós vamos conseguir fazer esta transição mais rápida para o online se não os trouxermos cá? E nós então desenvolvemos isto e fizemos uma primeira página de início, que depois acabou por passar, por crescer para um trabalho de editoria. Os mais velhos, uma primeira página não chegava e, portanto, tinham que fazer análise de conteúdos e tinham que construir mais qualquer coisa. E então um jornal de 4 páginas com um diretor, um subdiretor e os 6 editores, ou os 6 diretores das secções, era uma coisa mais parecida com a redação e, portanto, funcionava melhor. A redação do século XXI, eu só estou a ver se consigo ser rápido, muito rápido.
A relação do século XXI também, portanto, onde já vos contei o que eles fazem lá em termos de novas tecnologias, com blogs e por aí adiante. E depois nós resolvemos chamar as famílias também. E então, ao fim de semana, ao sábado, também temos famílias lá, onde, de alguma forma, em conjunto fazem isto. Havia aqui uma fração da sociedade que estava um bocadinho de fora. E nós, quando arrancámos com o projeto, o Sr. Joaquim Oliveira, no seu discurso final do inaugural, disse que não gostava muito de envolver aqui também os séniores. Os séniores e a questão da inclusão digital dos séniores. E passámos a fazer também workshops para séniores. Nós, hoje em dia, já recebemos qualquer coisa como 8 a 10 mil séniores ao longo destes 5 anos. Portanto, é de facto um trabalho que depois não parou aqui, porque assim, este mundo que está sempre a evoluir, de alguma maneira também nos vai exigindo cada vez mais de nós. E, portanto, passámos a incorporar temas. Os mídias que fazem é exatamente isto. Eles falam de temas, eles não falam deles próprios, quer dizer, também falam muitas vezes, e é bom que se fale, mas falam de temas. Então, incorporámos temas de história. Por exemplo, agora lançámos sobre o centenário da Primeira Guerra Mundial. Está nos currícula, é importante falar-se, e as pessoas agradecem que eles vão lá e analisem dossiês temáticos e que consigam construir os mais novos, como se estivessem a ser repórteres na altura da guerra e a fazerem a notícia deles próprios com base no dossiê temático que nós fornecemos, e os mais velhos a fazer a análise do que aconteceu, o que é que mudou no mundo em relação à guerra, depois da guerra. Em questões ambientais, questão da floresta e a reciclagem, questões da Europa, vamos falar da Europa. Quais as vantagens e as desvantagens da Europa? É isto que eles fazem lá. Ouvem oradores, depois vão para os computadores e trabalham estes conteúdos. Ciências, sociedade, o 25 de Abril e depois. O que aconteceu no 25 de Abril? Todos eles, a maior parte deles, enfim, nunca nenhum deles viveu antes do 25 de Abril, até os pais já nasceram, alguns deles já nasceram depois do 25 de Abril. Portanto, o que é o 25 de Abril? É o terremoto? É o quê? Foi quando? Andavam reis ou não? O que é que aconteceu depois? A Prodata ajudou-nos nisso e fizemos também um trabalho e eles vão lá, analisam e passam para a frente. E, portanto, é assim, o que eu posso dizer é que a única coisa que o Media Lab o que faz é ir acompanhando o trabalho e aquilo que acontece no dia-a-dia de cada um de nós e de cada um deles também, e fazer com que eles consigam perceber que a informação é essencial para eles poderem ser livres de facto, para poderem decidir em conformidade com aquilo que com as escolhas que existem, e elas são cada vez mais múltiplas, e se nós conseguirmos passar fazer este pequeno papel de os tornarmos cidadãos mais livres e mais responsáveis, ficamos muito contentes. Sim, senhor. Obrigado. Eulália, também foi diretamente interpelada, portanto pedi-lhe que respondesse à interpelação e também considerações gerais sobre as questões que foram colocadas. Para responder diretamente a como é que uma entidade reguladora equilibra a regulação e a censura. Portugal tem um passado também de ditadura, estamos há 41 anos em democracia, portanto, quase 41 anos. Não é uma palavra que ouçamos tão pouco quanto gostaríamos, ou seja, ouvimos mais do que se calhar gostaríamos. A questão é que, a pouco e pouco, os próprios órgãos de comunicação social, os nossos regulados e também a sociedade foram percebendo que regular não é exatamente o mesmo que censurar. É uma coisa é algo que está bastante já distante disso. Portanto, aquilo que vai sendo entendido é que existem direitos e deveres de parte a parte, existem direitos dos cidadãos que têm que ser acautelados, existem deveres dos órgãos de comunicação social na sociedade em que se inserem, que têm também que proteger esses. Portanto, há aqui um entendimento de que entre direitos e deveres e entre direitos com a mesma dignidade há que haver uma ponderação. Portanto, o regulador muitas vezes surge como esse fiel da balança que tenta ponderar entre a liberdade de expressão e o respeito pelos direitos fundamentais, por exemplo. E acho que vem cada vez mais, acho que é um processo também, é uma caminhada. Claro que há resistências, houve, e embora seja mais ou menos consensual de que tem que haver um regulador, pelo menos entre nós, acho que é uma ideia consensual, às vezes também os nossos regulados se queixam de que a nossa atuação ficam zangados com aquilo que nós fazemos por vezes e com as nossas recomendações e com as nossas tomadas de decisão,
mas julgo que tem vindo a ser uma caminhada positiva. E acho que hoje em dia, se calhar, se perguntarmos, ninguém diz que não é necessário haver regulação. Se calhar nem toda a gente concorda com o tipo de regulação em todos os momentos que é feita, que também tem regras específicas, e o direito e a deontologia assim também o ditam, não é? Mas tentamos sempre, acho que existe já esta ideia de que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, e os direitos fundamentais das pessoas também têm que ser respeitados. Portanto, há aqui um balanço que o regulador tem que fazer todos os dias, melhor havendo do que não havendo. Penso que é consensual. Obrigado. Ana Cristina, não sei se sobre estas questões se gostaria de partilhar alguma reflexão. Bom, é assim, as pessoas estão a sair uma a uma, portanto daqui a bocado nós não temos ninguém. Mas só para dizer uma última coisa sobre o meu papel neste painel e na área da literacia e da inclusão digitais. Gostaria só de dizer que nós temos uma rede TIC e Sociedade, que foi criada no final de 2013, que teve um boom em 2014 e que conta com entidades públicas privadas, com a sociedade civil e com as comunidades técnica e académica. Tem neste momento 400 membros, ou 400 e tal, e está a trabalhar bastante nesta área da literacia. Está em curso um programa nacional de TIC e Sociedade para a inclusão digital e para a literacia também. Este está a ser desenvolvido, uma vez mais, sempre com os vários stakeholders, porque nós estamos plenamente conscientes que só governos a fazerem isto não pode ser. Este programa vai ser para todas as camadas da população portuguesa, colocando ênfase agora, claro, no tal 1/3 da população portuguesa que nunca usou a internet. E, finalmente, chamar a atenção para a criação também do iminente da Coligação Nacional para a Empregabilidade Digital, que advém de uma ideia da Grand Coalition for Digital Jobs da União Europeia, lançada em 2013, e que Portugal abraçou essa ideia com muito interesse devido às nossas taxas de desemprego e às grandes possibilidades que nós temos de recuperar recursos humanos para esta parte das tecnologias de informação e comunicação. Eu acho que esta mensagem eu queria passar neste painel de literacia digital. Muito obrigado. Bom, estamos de facto já para além da hora que tínhamos previsto. Eu daria uma oportunidade, enfim, se quiserem fazer alguma observação final, necessariamente muito curta, 30 segundos. Brittany, I don't know if you would like to do some final remark in, I would say, 30 seconds, something like that? Yeah, 30 seconds. I'm really glad we had this discussion. I thought it was really productive. I want to just quickly add on a note about censorship that I think it's so much better to have more speech than to try to get rid of the bad speech. The answer to bad speech is not to remove the bad speech. I think the answer to bad speech is to flood it with more and more and more good speech. And so this is, I think, really closely related to how the company is also thinking about the right to be forgotten, thinking about removals of content from search and from YouTube. And so this is down a little bit of a rabbit hole path, but would be really happy to talk to anyone else who wanted to discuss the relationship between media literacy and censorship, which is a whole other panel, but something that we didn't get to discuss. Thank you. Eulalia. Para terminar, gostaria de dizer que no âmbito do projeto Média Digitais estamos a finalizar um documento no qual discutimos e procuramos trazer para o âmbito da regulação novos players que viremos a considerar órgãos de comunicação social ou algo semelhante. É um projeto que esteve em processo de consulta pública, recebeu algumas contribuições que estão agora a ser integradas. Estamos a integrar na nossa visão também aquilo que veio da sociedade e de outras organizações que quiseram contribuir para este estudo. E esperamos assim que o regulador também venha
ter uma resposta mais cabal para os cidadãos sobre aquilo que veem, ouvem, partilham, leem na internet. Portanto, é essa a nossa mensagem. Obrigado. João? Eu já disse praticamente tudo, só para terminar, realmente não falámos sobre o aspecto da cidadania, mas eu acho que, de facto, todo este mundo nos torna capazes de sermos melhores cidadãos. Temos mais informação disponível, mais facilmente partilhável, e isso seguramente, teoricamente, faria desta sociedade uma sociedade melhor. Pelo menos essa é a minha convicção. Obrigado. Ana, uma observação final? Acho que já disse tudo e subscrevo exatamente o que foi agora dito sobre a cidadania. Obrigado. Alexandre? Já foi tudo dito mesmo, não tem mais para dizer. Mas não, eu gostaria de uma última nota, que é deixando de regular ou de alguma forma de controlar aquilo que de mal acontece, até porque há sempre coisas novas a aparecerem. Eu acho que é fundamental nós deixarmos ou darmos este espaço para que todos nós consigamos aprender com os erros, porque quando se diz que o que é mau fica lá e fica lá para sempre, aprende quem o pôs e aprende quem o lê. E, portanto, de alguma forma conseguimos todos olhar para isto como lições que outros nos dão, enfim, algumas muito pesadas, outras não tanto, mas é uma aprendizagem. E eu sinceramente espero que poder contribuir com que nós possamos, Matilde, minha parceira do Media Lab, possamos de facto contribuir para esta melhoria da sociedade e do conhecimento e da responsabilidade, para que daqui a 10 anos possamos estar aqui com outro tema, com outra conversa, enfim, altamente estimulante também, mas já com estes problemas ultrapassados. Sim, senhor. Muito obrigado. Vamos então encerrar a nossa sessão. Quero agradecer aos palestrantes, também agradecer à audiência, especialmente aos resistentes que ficaram até ao fim. Obviamente agradecer ao Pavilhão de Conhecimento e aos colaboradores do Pavilhão de Conhecimento que estão aqui, de facto, a dar-nos uma ajuda fantástica, e obviamente também às entidades que organizam aqui o Congresso. Muito obrigado. Retomamos os trabalhos às 2 horas conforme programado. Desejo um bom almoço a todos.